Muito bem, seja muito bem-vindo. Neste tópico nós falaremos agora sobre análise do perfil do investidor. É um tópico também bastante importante. Eu digo para as pessoas que se elas estão pensando em começar a investir e elas não tiverem como ponto de partida a análise do perfil do investidor, o API, elas já estão começando errado, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa saber antes de começar a investir é fazer essa autoanálise. Que é o quê? É a gente se perceber, é eu entender qual que é o meu grau de conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre investimento, qual a minha percepção com relação a riscos. Então, dessa forma, a instituição também vai conseguir o quê? Direcionar você para os melhores produtos, tá bom? Então, vamos explorar um pouco mais isso a partir desse tópico. O que a gente tem que trazer de informação logo de cara que eu acho também que é muito importante, que é o quê? O API, ele é obrigatório. A instituição financeira, ela precisa obrigatoriamente, tá certo? Isso de acordo com essa instrução CVM 539, fazer ou aplicar este questionário a todas as pessoas que têm interesse em começar a investir, para que você possa saber se o seu perfil mudou com o tempo. O objetivo do questionário de API é identificar o perfil de risco do investidor e sugerir as melhores opções de ativo para os seus objetivos, né, que é bem, de uma forma um pouco mais específica, está relacionado com aquilo que eu falei agora há pouco, ou seja, você se entender, você se conhecer, saber, e aí a partir disso a instituição também saber quais são os melhores produtos que ela poderia te oferecer, dado os seus objetivos de investimento, tá? Lembrando mais uma vez, pessoal, toda vez que a gente vai investir, a gente sempre tem que investir pensando qual que é o objetivo. Eu não posso simplesmente começar a guardar dinheiro sem ter objetivo. A gente precisa ter um objetivo, porque com um objetivo em mente, o ato de guardar dinheiro, psicologicamente, ele passa a fazer um pouco mais de sentido. E mais do que isso, quando você atinge esse objetivo, o seu grau de satisfação, né, de conquista, ele é bem representativo do ponto de vista de você manter esse mesmo tipo de comportamento, né? Então, assim, é você perceber que a decisão de investir, ela realmente faz sentido e ela te levou a conquistar uma coisa que você queria, tá bom? Então, a gente sempre tem que ter objetivos. Depois, né, a ideia por trás é respeitar a individualidade de preferência e de objetivos de cada pessoa, bem como entender seu grau de aversão ao risco. Então, mais uma vez, é a gente respeitar a individualidade de cada um. Ou seja, eu preciso saber se um determinado produto faz sentido para mim, dado o objetivo que eu tenho, né, com aquele produto. Tá bom? E mais do que isso também, né, que é o que a gente está vendo aí, a respeito da aversão ao risco, que é eu saber qual é o meu grau, né, de percepção de risco em relação a um determinado produto de investimentos. Tá? Bom, as perguntas elas têm como objetivo identificar os principais fatores, né, que ajudam a instituição a verificar o quê? Primeiro, se o produto a ser indicado está alinhado com os objetivos do cliente, ok? A gente já falou agora há pouco. Se a situação financeira atual do cliente está alinhado com o produto, isso também é importante. Não adianta eu sugerir para o investidor aplicar em ações diante de um quadro em que ele ainda nem começou a pensar naquela reserva mínima de emergência. Ou seja, se ele ainda nem tem uma reserva mínima de emergência, por que ele começaria a aplicar em ações? Então, não está alinhado, os objetivos eles não se casam, então a gente tem que ter também cuidado com isso. Se o cliente possui conhecimento suficiente para entender os riscos inerentes ao produto, né? Então, assim, o questionário ele procura também entender se a pessoa conhece daquele produto que ela pretende investir, tá certo? Então, isso facilita também a instituição ali na hora de escolher ou oferecer o melhor produto. Quais são os resultados possíveis? Basicamente são 4, né? Então a gente, no final do questionário, depois de responder a todas as perguntas, você pode estar enquadrado como uma pessoa conservadora, moderada, arrojada ou agressiva. Tá? O conservador, ele é um investidor que busca segurança e a estratégia envolve investimentos em produtos de baixo risco.
Neste caso, o retorno também é muito menor, ou seja, a pessoa prefere muito mais a segurança e por ela preferir a segurança, o retorno do investimento ele tende a ser menor. Por quê? Porque existe uma relação que a gente fala que é de risco-retorno. Então, quanto maior o risco de um investimento, maiores são as possibilidades de retorno, tá? Não quer dizer que o retorno é garantido. Então, maiores são as possibilidades do retorno. De forma contrária, quanto menor o risco de um investimento, também há uma chance de que as possibilidades de retorno também sejam menores. Então, essa história que a gente ouve aí falar de um investimento ele oferece alto retorno e baixo risco. Você pode já descartar isso aí da sua frente. Não existe, tá? Esse tipo de oferta é uma oferta arriscada, é uma oferta que pode te levar a ter prejuízos financeiros importantes. Um exemplo claro disso, mais uma vez, é o Bitcoin. Muitas pessoas nem conheciam do Bitcoin, mas pelo fato de perceberem algumas outras pessoas ganhando bastante dinheiro com isso, entender que aquilo é um investimento de baixo risco, e aí abre mão de parte da sua renda para que possa ser investido nesse tipo de produto. E aí, no final, percebe que não era aquilo e, assim, na pior das hipóteses, acaba perdendo todo o dinheiro investido. Tá bom? Então, não existe investimento com alto retorno e baixo risco, certo? O moderado ele é um investidor que busca segurança também, mas ele está disposto a aceitar um menor grau de risco. Ou seja, é a pessoa que entende que faz sentido para ela arriscar um pouco mais. Ela vai deixar boa parte da renda dela em instrumentos de segurança, instrumentos financeiros de segurança, que ofereçam segurança e proteção do recurso, mas ela entende que faz sentido deixar um pedaço dessa renda, claro, um percentual bem menor, um investimento um pouco mais arriscado. Tá? A gente poderia, por exemplo, ter o caso de uma pessoa que decide colocar ali 70% da sua renda em títulos de renda fixa, que são títulos mais conservadores, e aí, nesse caso, ela colocaria 30% em ações, ou seja, a maior parte da sua renda ela está em segurança, mas ela está disposto a correr um pouco de risco ali no mercado acionário, certo? Uma outra opção é o arrojado. O arrojado ele é um investidor que busca maiores ganhos no longo prazo e aceita correr riscos em menor grau. O arrojado é aquela pessoa que já está pensando em investir e aí considerando investimentos de maiores prazos, de prazos mais longos. Então, ela aceita colocar o seu recurso dentro de uma renda, dentro de um investimento um pouco mais arriscado, considerando que ela vai manter esse investimento por mais tempo. Então, as chances desse retorno serem maiores, eles aumentam em função do tempo que você acaba ficando ali nesse investimento, tá bom? Então, quanto maior o tempo, maiores são as chances também de retorno. O contrário também existe, tá, pessoal? Então, assim, ficou bastante tempo, também existem as chances ali de retornos menores. Mas, de um modo geral, o que se percebe é quanto maior o tempo que a gente fica em investimentos, ou seja, investimentos de mais longo prazo, os retornos eles tendem sempre a serem maiores, ok? E o agressivo? O agressivo é um investidor que está preparado para lidar com as oscilações de mercado e disposto a dedicar uma parcela relevante dos seus investimentos em oportunidades que possam oferecerem maiores ganhos. Então, nesse caso, é um investidor o quê? Que ele está disposto a colocar a maior parte da sua renda em investimentos de maior risco, ou seja, ele entende que ele pode ganhar ou ele pode obter retornos melhores em investimentos de maiores riscos, e aí ele decide colocar a maior parte do seu investimento nesse tipo de instrumentos financeiros. Normalmente, pessoal, quando a pessoa está em um nível, num perfil agressivo, significa que, em geral, essas pessoas são pessoas que já estão com boa parte do seu balanço patrimonial, ou seja, da sua estrutura familiar bem consolidada. Então, são pessoas que estão dispostas ali a dedicar uma maior parcela da sua renda, tá bom? Para tentar usufruir de um ganho maior. Mas essa maior parcela, a gente entende que é a parcela em que ela já está separada para esse tipo de investimento.
tá bom? Ou seja, a parcela de investimentos adicionais. Isso não está relacionado, muitas vezes, com o que ela já tem consolidado em termos de patrimônio, né? Ou seja, a pessoa não vai ali pegar todo, por exemplo, o recurso que ela já está destinado ali para uma previdência privada e começar a investir de modo agressivo, não faz nenhum sentido, tá bom? E agora eu quero trazer uma questão um pouco mais prática para vocês. Eu deixei aqui um simulador, né, de perfil, né, da análise de perfil do investidor. Tá? Busquei na internet, existem vários, né? Não estou fazendo propaganda aqui para ninguém. Encontrei esse aqui, que é feito pelo Sicredi, né? Banco Sicredi, e é um simulador bem simples, mas que leva o investidor a entender um pouco do seu perfil. Tá bom? Esse é o questionário. Normalmente os questionários são digitais, então quando você abre uma conta na corretora, você recebe isso de forma digital para ser preenchido. Primeiro, olha a pergunta que ele faz. Qual o seu principal objetivo com este investimento? Lembra que eu falei? Todo investimento tem que ter o quê? Um objetivo. E as opções são: você pode, eu quero preservar meu dinheiro sem correr risco e não aceito perdas. Quero ganhar mais dinheiro assumindo riscos moderados. Quero ganhar muito dinheiro, não me importo em assumir riscos elevados. Bom, então aí você escolhe a opção que melhor faz sentido para os seus interesses, para os seus objetivos de investimentos. Eu vou marcar uma aqui, vamos avançar. A próxima pergunta: qual o seu conhecimento a respeito do mercado financeiro? Conheço somente o básico, tenho conhecimento moderado, mas para produtos mais complexos necessito de orientação. Tenho vasta experiência e sou capaz de investir sozinho sem a ajuda de um profissional. Certo? Então você vai colocar aqui a resposta, mais uma vez, que faz sentido aí para você. Tá? Eu vou marcar mais uma aqui, mando avançar. Por quanto tempo pretende deixar o seu dinheiro investido no Sicredi? Isso aqui ele coloca o Sicredi, mas a ideia tenta ver aqui como uma ideia geral, né? Por quanto tempo você pretende deixar o seu dinheiro investido? Até 6 meses, de 6 meses a 1 ano, mais de 1 ano. Esse tipo de pergunta é importante porque para entender qual, de repente, poderia ser o produto mais adequado para você, levando em conta essa característica de prazo, né? Porque a gente tem produtos que eles têm prazos menores, outros têm prazos médios e outros têm prazos mais longos, tá bom? Vamos colocar aqui, mais de 1 ano. Para avançar. Então, olha só, qual o seu perfil e valor que deseja investir? Então, você vê, nesse questionário, ele é bem simplificado. Obviamente que no mercado existem questionários com muito mais perguntas, mas eu só queria trazer para você um modelo aqui, um exemplo de como que funciona isso na prática, tá? Então, ele já marcou aqui que o meu perfil seria um perfil moderado, tá certo? Então a gente tem aqui o conservador, moderado, arrojado. Vocês percebam que aqui ele lança mão de apenas 3 opções, né? Conservador, moderado e arrojado. Mas vocês lembram lá que no nosso, né, que a gente viu anteriormente, eu ainda coloquei mais um que seria o agressivo, tá? Então isso depende muito de instituição para instituição, ok? Então é isso, eu fico por aqui nesse tópico, espero que vocês tenham compreendido a importância de se fazer a análise do perfil do investidor e nunca se esqueçam de, antes de fazer qualquer tipo de investimento, primeiramente façam essa análise para você entender do seu perfil. Um grande abraço, a gente se vê no próximo tópico.